Pronto, muito obrigada. Vamos continuar na segunda parte deste evento. Acho que o primeiro painel foi, devo dizer, excelente, um nível de discussão muito elevado e espero que este segundo painel seja igualmente interessante, né? Este segundo painel vai se enfocar sobre aqueles que são os fossos, né? Para desenvolvermos, para consolidarmos uma autossuficiência na produção de vacinas no Brasil, né? E quais seriam os passos a serem dados para termos uma agenda de parcerias e de pesquisas para apoiar este projeto de consolidar a capacidade nacional de produção de medicamentos. Temos um painel mais heterogêneo respeito ao primeiro painel. Temos a professora Leda Castilho, do COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que lidera neste momento um laboratório que desenvolveu experiências de desenvolvimento de vacinas e ela vai vos trazer este estudo de caso de desenvolvimento de uma vacina nacional e dos desafios que foram enfrentados. Temos a Ana Lia Acebalde, representante do CEPI, também ela tem experiência de trabalho no setor privado, mas neste momento ela representa a Coalition for Pandemic Preparedness. Ela vai se apresentar depois, que vai trazer-nos um bocadinho a experiência internacional de apoio à produção local de vacinas. Temos o Tiago Roca, que apesar de ser Butantan, ele também neste momento é coordenador, vice-coordenador do Developing Countries Manufacturing Network, que é outra coalição internacional que representa os países de renda média que têm capacidade de produzir vacinas nacionalmente. E finalmente temos a Renata Reis, que é a diretora executiva de Médecins Sans Frontières. Ela tem mais um enfoque sobre acesso a vacinas e vai nos trazer um bocadinho a perspectiva da sociedade civil neste discurso de vacinas, de ter acesso a vacinas nacionais. Então, como dizem os ingleses, without much ado, sem mais barulho, vou passar, se calhar, a palavra à Leda. Se queres apresentar-te depois da apresentação, agradecia. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Mário e dos colegas que estão organizando o seminário. Muito importante essa iniciativa de vocês e eu espero que vocês consigam dar prosseguimento, né, a esses debates para que as proposições se tornem realidade no futuro. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu trouxe alguns slides, eu comentei com o Mário que a minha contribuição poderia ser, né, do ponto de vista de apresentar um estudo de caso, né, de um candidato vacinal que a gente espera daqui a alguns meses, no final do ano, talvez está recebendo um ok da Anvisa para iniciar os estudos clínicos, né? Esse, exatamente. Então, eu vou mostrar para vocês esse estudo de caso desse candidato vacinal que a gente denominou o FRJ-VAC, né? E eu brinco, né, que é uma vacina valente brasileira para Covid-19, né? Mas que é do poço ao posto, né? Porque desde a modificação genética das células, né, até toda a parte regulatória, de controle de qualidade, etc., sendo feito majoritariamente na UFRJ, algumas coisas em outras instituições brasileiras e algumas análises na Argentina. Então, tudo feito no hemisfério sul, né? A gente começou esse projeto, inclusive, sem quase nada de dinheiro, então a gente não tinha
um estudo clínico recentemente para a Covid, um projeto muito legal também, mas eles tinham recursos para poder contratar nos Estados Unidos, a gente não. Então, a gente tinha que usar a nossa capacidade técnica e criativa de como fazer tudo que a Anvisa nos exigia, e a gente procurou a Anvisa já em agosto de 2020, né, início da pandemia, a gente procurou a Anvisa, fez reuniões com a Anvisa com dúvidas sobre o que eles exigiriam da gente para que a gente já desenvolvesse tudo e depois na frente não encontrasse problemas. Então a gente teve essa preocupação regulatória já lá desde o início, né? Que o nosso background é mais técnico mesmo, né? De engenheiros bioquímicos que trabalham com biotecnologia farmacêutica. Então eu vou, só para vocês terem uma ideia, né, esse é o nosso laboratório lá na UFRJ, não sei se o pointer está funcionando. Bom, aqui é nosso campus principal, e vocês veem, né, salas limpas, onde a gente faz... aqui na tela, o pointer não funciona. A gente faz modificação genética de células, a gente cultiva as células, né, em bioreatores, né, aqui um bioreator em escala piloto de até 50 litros, que a gente operou para ver a possibilidade de escalonar o processo dessa vacina de Covid. Isso é foto de outubro de 2020, mais ou menos, o desenvolvimento do processo de purificação do IFA, né? Aqui o escalonamento, em dezembro de 2020, o escalonamento da purificação do IFA, né? Inclusive equipamentos, né? Bioreatores e purificador piloto. Depois a gente levou esses equipamentos, né, mandou esses equipamentos para as instalações da Bionovis, no interior de São Paulo, que a gente tinha que produzir o lote piloto de IFA no Brasil, como que a gente ia fazer, né? Então, a gente mandou equipamentos do nosso laboratório para lá, fomos 3 da equipe, até minha filhinha de 4 anos foi junto, na época tinha 3, fomos 3 da nossa equipe lá para Valinhos, e os equipamentos foram qualificados, a gente foi treinado em BPF, e com apoio da garantia da qualidade da Bionovis e de técnicos da Bionovis, a gente realizou a produção de IFA lá, né? Então, alguns desses equipamentos passearam pelo Brasil para, justamente, a gente não tinha como mandar fazer fora, né? Prestação de serviços, a gente usou o nosso conhecimento, os nossos equipamentos para overcome, né, essa dificuldade. E só para vocês terem uma ideia, o nosso laboratório tem praticamente metade da área são salas limpas, classe C e classe D, né? Só que a gente não produziu nossos IFAs lá, por quê? Porque a partir de 2015 tinha tido um sucateamento muito grande, né? Poucos recursos, então a gente em 2017 tinha desativado as salas limpas por falta de verba para fazer manutenção preventiva do sistema de filtração do ar. Então, agora a gente terminou uma reforma, né? O comissionamento, ou seja, a certificação das salas foi concluído, e a gente, então, retoma a nossa capacidade de produzir IFAs, né, nessa planta piloto de biológicos da COP UFRJ, que, na verdade, a gente havia criado em 2006, e, infelizmente, a nossa indústria biofarmacêutica não tinha decolado, não se interessava por projetos da universidade, de monoclonais, de fatores recombinantes, ou de vacinas, e, por outro lado, não desenvolvia nada internamente, só contratava fora, então não tinha demanda de vir fazer uma parceria com a UFRJ para poder produzir um IFA de um novo produto próprio, né? Porque ela contratava lá fora, ou fazia, né, a indústria brasileira fazia transferência de tecnologia. Então, a gente espera que, com tudo o que aconteceu em Covid, essa mentalidade também mude, e agora a nossa planta piloto ela sirva não só para fazer os próximos lotes dos outros estudos clínicos da UFRJ-VAC, mas que também sirva de uma planta piloto para a gente não ter mais essa lacuna de que não tem um lugar no Brasil para fazer um lote piloto para um estudo clínico de fase 1 de um biológico, né? Seja uma vacina ou um medicamento biológico. Então, a gente espera que agora decole, né? E isso é só para lembrar vocês, né, que a gente, principalmente nos países de renda baixa, a gente ainda tem muita gente que nem sequer uma dose de vacina de Covid tem, né? Então, a gente ainda tem uma demanda por novas vacinas de Covid, principalmente se a gente não quiser, né, que o vírus continue circulando, gerando novas variantes, e
mantendo o risco alto, né? Então, por isso que vacinas de amplo espectro e atualizáveis para novas variantes são importantes, né? E lembrando aquilo que a OMS sempre fala, que ninguém está seguro, né, enquanto não tiverem todos seguros no mundo. Então, isso é muito importante. E aí, esse estudo de caso é sobre a UFRJ-VAC, que é uma vacina de subunidade proteica, ou seja, o IFA é uma proteína recombinante, então, essa que está em azul claro aí, que faz as espículas do coronavírus, é a proteína que a gente produz em laboratório, né? Esse tipo de vacina, ele requer um desenvolvimento mais longo, mas é uma tecnologia compatível com plantas fabris, né? Em termos de produção, e compatível com salas de vacinação em termos de armazenamento em geladeira, né? Existentes, então, nos países de renda baixa e média, né? E, além disso, existe um histórico de segurança, por exemplo, vacina de hepatite B, que é dada em recém-nascidos, às vezes, de 0 dias na rede pública, né? No dia do nascimento, né? E também vacinas recombinantes que são dadas em idosos. Então, assim, tem um histórico de segurança e sucesso, então a gente acredita que para aumentar a adesão a um reforço periódico de vacina de Covid ou vacina pediátrica já para bebês, né, isso a gente vai ter uma maior adesão, né, no caso das crianças vai ter uma menor hesitação dos pais, por ser uma vacina análoga à vacina da hepatite B, que já é muito conhecida, que já está há 40 anos aí, né, então essa é o nosso antígeno, aí vocês vão falar, poxa, você falou do poço ao posto, mas você está mostrando que o antígeno que vocês produzem é um que foi proposto num artigo da Science em 2020. Não, sim, realmente, já tinha pesquisa de mais de 10 anos com outros coronavírus, né, principalmente do grupo do Barney Graham lá no NIH, né? E aí isso permitiu que eles rapidamente publicassem que o mesmo tipo de proteína, né, que tinha sido mostrado para os outros coronavírus poderia ser um bom antígeno vacinal, e tanto que várias outras, né, vacinas já aprovadas ou em desenvolvimento, elas, né, o alvo delas, seja sendo codificada pelo RNA, sendo codificada pelo gene que está no adenovírus, né, ou o próprio IFA da vacina, no caso da vacina da Novavax e da Sanofi, todas elas, né, estão focando o quê? Né, nessa proteína spike, né, porque ela é o alvo da maioria dos anticorpos que a gente gera na resposta imune com capacidade de neutralização, né? Então, o que a gente se baseou num artigo que ficou online em fevereiro de 2020, né? Ainda antes do Carnaval de 2020, a gente detectou pela primeira vez essa proteína recombinante lá no nosso laboratório, na Ilha do Fundão, e em março a gente já tinha uma célula estável, modificada geneticamente de forma estável, produzindo esse IFA, né? Inicialmente, a gente trabalhou na modificação genética, no desenvolvimento do processo de produção, primeiro em pequenos frascos, depois em bioreatores e escalonou, como eu já tinha comentado antes, trabalhou no processo de purificação, é algo injetável, então você tem que eliminar todos os contaminantes, ter um nível de pureza altíssimo, e a gente escalonou a purificação. E essa proteína, então, a gente depois fez tudo isso de novo para muitas variantes, né, já mais de 10 variantes no total, né, e esse é mais ou menos um resumo do que é o processo de produção, é uma coisa bem complexa, e em paralelo a isso tem toda a parte de desenvolvimento e validação analítica, questões de garantia da qualidade, aspectos regulatórios, né, e é nisso que a gente vem trabalhando, então, há 3 anos e pouco. Essa proteína ela foi muito usada em 2020 para desenvolvimento de testes, né, testes sorológicos para detectar IgG, tem inclusive 2 testes com registro na Anvisa, tem um teste que a gente desenvolveu na UFRJ que a gente preferiu publicar para que todo mundo pudesse ter acesso no mundo e replicar em outros lugares. Né? A gente vem trabalhando com o Instituto Vital Brasil, que está desenvolvendo um soro equino anti-Covid, os cavalos são imunizados com a nossa proteína. A gente já doou essa proteína para mais de 100 grupos de pesquisa, principalmente no Brasil, mas em outros países latino-americanos, para pesquisas básicas e aplicadas. E o projeto que nos toma toda a atenção até hoje é justamente usar essa proteína como IFA de vacina, né? E aí a gente já fez estudos, se a gente contar os cavalos, são 7 espécies animais, mas dos estudos pré-clínicos da vacina mesmo, são 6 espécies animais, incluindo
estudos de toxicologia de doses repetidas para ver segurança, né? Depois estudos de imunogenicidade para ver se tinha resposta de células T, para ver se gerava anticorpos neutralizantes, então tudo isso foi confirmado, né? E estudos em biotério de nível de biossegurança 3, primeiro a gente usou do INCA, porque nem tinha na UFRJ um biotério NB3, então a gente não podia fazer estudos, né, de vacinar os animais e depois desafiar com o vírus para ver se eles estavam protegidos. Esse biotério só ficou pronto no segundo semestre do ano passado. Então, primeiramente, a gente começou a fazer isso no Instituto Nacional do Câncer, e aí no ano passado, no segundo semestre, a gente pôde fazer na UFRJ, né? E com isso a gente confirmou a eficácia da vacina. Isso é só para vocês terem uma ideia, né? Ali os grupos coloridos são 4 grupos, 4 versões da vacina, monovalente, trivalente, com 2 diferentes adjuvantes. Todos os animais, né, não perdem peso depois de serem infectados propositalmente com o vírus, enquanto os animais do grupo placebo perdem peso, né, e você tem, então, a curva de sobrevivência, né. Esse é um estudo com camundongos transgênicos, que é o camundongo K18 é um modelo de Covid severa, né, e a gente mostra altos níveis de anticorpos neutralizantes. Tá? Então, teria muitos gráficos como esses, porque a gente está há 2 anos e meio fazendo estudos em animais, mas eu botei só um slide, e esse seria basicamente o último slide, então que eu vou listar as várias etapas que a gente tem que vencer e que são meio que o caminho das pedras. Então, em vez de... Eu estava falando... Eu estou aqui falando todas as dificuldades que a gente encontrou e ainda num cenário pandêmico a gente foi tendo que usar muita criatividade para tentar pular aqueles obstáculos, mas é mais no sentido de que, puxa, a gente aprendeu o caminho das pedras, então a gente, enquanto país, pode fazer mais vezes esse tipo de coisa. Então, para, inclusive, diminuir a dependência externa, diminuir a dependência de transferência de tecnologia, né? Então, a gente fez desde desenvolvimento dos clones das células geneticamente modificadas, né? Produção do banco celular de pesquisa, inicialmente, né? Esse banco celular de pesquisa é feito, né, lá na UFRJ, estabelecimento do processo de produção, que inclui a purificação, o desenvolvimento e validação de todos os testes analíticos para controle de qualidade, né? Os estudos pré-clínicos de imunogenicidade e eficácia que foram feitos na UFRJ e no INCA, como eu comentei, os estudos voltados para segurança, né, que a gente tem que seguir as guias da OMS, que a Anvisa adota, então toxicologia de doses repetidas, e aí isso tem que ser feito no instituto certificado para tal, então tem um no Brasil que é o CIEMP, onde a gente fez em ratos, e tem um na Argentina, o CMC, que a gente fez lá em coelhos, né? Depois a produção dos bancos celulares, né? O banco mestre, banco de trabalho, eles têm que ser produzidos sob condições de boas práticas de fabricação e com esses bancos, né, propagar as células para produzir os IFAs sob condições de BPF. E isso, como eu contei para vocês, a gente levou bioreatores, purificador piloto e nossa pequena equipe de 3 mosqueteiros e fomos lá para a Bionoves, em Valinhos, né, para produzir esses bancos celulares, para produzir os IFAs, né. Fizemos caracterização de bancos celulares e end of production cells, né, que é algo também exigido, importantíssimo, né, exigido pelas agências regulatórias. E aí, mais uma vez, é muito comum mandar fazer no exterior, uma Charles River, uma Reliance, cobram, né, uma fortuna. A gente foi discutindo, alinhando com a Anvisa, de usar o Hemorrio, que faz diversos testes em bolsas de sangue, banco de células do Rio de Janeiro, Einstein aqui em São Paulo, e testes de vírus adventícios a gente fez no INTA, na Argentina. Estudo de clearance viral, a gente fez numa empresa biofarmacêutica argentina, também alinhou com a Anvisa para esse estudo de fase 1/2, a Anvisa topou, depois a gente vai ter que fazer um mais amplo numa CRO dessas caríssimas lá fora, né? E aí a formulação em invase estéreo, né? A gente tinha produzido os IFAs, agora tinha que formular e fazer o invase estéreo em salas muito mais limpas, né? E aí a gente não tinha condição na planta de pequena escala
da Bionovis, que era o que estava disponível para ser usado, não tinha as salas limpas, as instalações adequadas, então a gente conversou com várias empresas farmacêuticas brasileiras, das poucas que têm invase estéril de biológicos, e a gente conseguiu uma outra empresa, grande empresa farmacêutica brasileira, que nos recebeu de braços abertos. Aí foram os 3 mosqueteiros de novo lá, fizeram treinamento e aprenderam a se vestir de astronauta para trabalhar em sala classe B e classe A. Fizemos invase de meio de cultivo em 1000 frasquinhos, passamos no teste, aí voltamos em janeiro desse ano e fizemos, então, o invase das 4 versões da UFRJ-VAC, né? E aí estamos com o estudo de estabilidade de IFAs, e o de IFAs acabou de acabar, 12 meses, e de produto acabado rodando, estão sendo feitos na UFRJ, então a gente já tinha um sistema de garantia da qualidade mais ou menos, e a gente aprimorou, e aí alinhou com a Anvisa que a gente poderia fazer na UFRJ, aprimorando, né? Então, tendo qualificação dos equipamentos, logbooks, formulários de registro, etc., né? E só os testes de segurança, que são esterilidade e endotoxinas, que são farmacopeicos, a gente contratou uma empresa, então, com o certificado da Reblas, que pertence à Reblas. Todo o regulatório, né, está sendo feito por nós, da UFRJ, e o estudo clínico de fase 1/2, que a gente espera poder começar em breve, vai ter 2 centros, que é a UFRJ e o Instituto DOR de Ensino e Pesquisa, né? E com isso eu termino minha apresentação, né, agradecendo a Renata e Túlio ali em cima, compõem o grupo dos 3 mosqueteiros, e outros alunos ou pós-docs ou estagiários que em algum momento ajudaram, né, vários professores e pesquisadores nos ajudaram em vários pontos, né, mas Renata e Túlio são aqueles que estão desde fevereiro de 2020, que não, inclusive aos finais de semana do início da pandemia, estavam na Ilha do Fundão, lá naquele campus que vocês viram no início. E aí é isso, eu quis mostrar esse estudo de caso meio que como um aprendizado do caminho das pedras, para que a gente, como país, possa multiplicar isso em outros grupos de pesquisa, né? E dizer que nós estamos abertos para, com o que a gente humildemente aprendeu, eu acho que a gente aprendeu muito, aos trancos e barrancos, mas aprendeu muito, né? Pode ser que a Anvisa não aprove o nosso estudo clínico, por isso que eu botei candidato vacinal no título, porque ficava muito grande, mas eu fiz questão de falar candidato vacinal, não é uma vacina, é um candidato vacinal tentando ir para uma fase 1/2. Mas é isso, gente. Obrigada. Sim. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com esse seleto grupo, né, de palestrantes. E, bom, tem que tirar meu chapéu do Butantan, né? Eu fui convidado aqui como DCVMN, não como Butantan, mas não posso esconder meu crachá, meu escritório é aqui atrás, vou embora a pé. Débora vai comigo, né, Débora? Mas a ideia até de trazer para esse painel é trazer um pouco dessa nossa relação como Butantan dentro do DCVMN, que é uma entidade organizacional, uma rede que congrega todos os laboratórios, não todos, mas os que se associaram, né, e tem requisitos para isso, né? São 43 laboratórios de 15 países que estão congregados. A sede da organização fica em Nyon, Genebra, na Suíça, então bem longe aqui do Butantan. E eu faço parte do conselho da organização. O conselho ele é composto pelos membros, os membros são as indústrias, e não a primeira vez, né, mas o Butantan e a Fiocruz são fundadores dessa organização, já tem um pouco mais de 22, 23 anos, o Dr. Akira pela Fiocruz e o professor Isaias Rao pelo Butantan foram um dos idealizadores, né, junto com algumas empresas indianas, de ter essa rede para fortalecer a voz dos laboratórios das economias emergentes, né, frente a mudanças regulatórias, frente a posicionamentos geopolíticos, busca por recursos financeiros de investimento nesses laboratórios e nesses países. E a gente tem
como fundadores, né, quase uma raiz histórica aí dentro dessa organização, e que cresceu muito, não preciso nem dizer o quanto mais cresceu ainda nessa atual pandemia, né, de Covid-19. E eu estou indo para o segundo mandato e último, né, agora entre 2023 até 2025, um mandato de 3 anos, e acho que desde essa primeira formação, pouco tempo, já havia muito tempo que o Butantan e a Fiocruz não conseguia fazer uma dobradinha brasileira aí no conselho, e é o único país que tem 2 membros no conselho, né? Então, um conselho de 7 membros, e a gente conseguiu esse ano, né? As eleições foram ano passado em Pune, a minha reeleição e a entrada do Maurício Zuma, o CEO da Biomanguinhos, nesse grupo, né? Então, o Brasil ele tem um papel muito importante, apesar de não ter as maiores capacidades produtivas, principalmente comparado com Índia e China, a gente acaba sendo o mediador aí desses 2 países, né, que tem, sem dúvida, e são os exemplos para a gente em muitas coisas, assim, não só como produção de vacinas, mas todo o ecossistema de provedores, de desenvolvimento, né, e inovação também. Então, eu destaco aqui essa participação dos 2 laboratórios brasileiros nessa organização. É importante também destacar que uma das razões que esse network ele foi gerado foi para trazer também conhecimento e até qualidade para esses laboratórios, para que eles se aproximassem o mais próximo possível dos laboratórios que estão em países de alta renda, né? Havia um déficit regulatório e até de conhecimento, justamente por essa indústria não ser bem desenvolvida nesses países. Então, essa rede ela foi importante para captar recursos e até fomento, né, de organizações como a Fundação Bill e Melinda Gates, universidades internacionais que colocaram recursos nos laboratórios para treinamento e capacitação, e junto vieram as agências regulatórias, né, e a gente tem que destacar até a evolução que a própria Anvisa teve, mas muitos de nossos recursos, eu mesmo tive treinamento e capacitação fora do Brasil, outros colegas no Butantan, acredito que também muitos colegas da Fiocruz também tiveram essa oportunidade, e foi uma forma de nivelamento, né? Então, qual que foi o resultado desse nivelamento aí ao longo desses mais de 20 anos, né? Hoje a gente tem, desses 43 laboratórios, 15 com pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde. Felizmente, os nossos 2 laboratórios aqui no Brasil estão dentro desse grupo selecto, né, de laboratórios produtores de vacina. É a maior certificação internacional, né, que você pode ter para acessar principalmente diversos países com fornecimento, exportação de vacinas, que é algo também que as 2 instituições têm feito e que tem uma grande expectativa de crescimento, principalmente na região da América Latina, por serem os principais laboratórios, e é uma evolução constante, né? A gente vê os grandes laboratórios com alto padrões de qualidade, e a gente vem sempre buscando isso, né? As questões dos treinamentos também, elas são muito importantes, e até atualmente a gente tem conseguido manter os nossos colaboradores sendo treinados em diversos níveis, né? Então, existe uma agenda muito grande de interação entre esses laboratórios e até com hubs, né, de treinamento, e que isso é uma coisa que acho que falta aqui no Brasil e na América Latina. Hoje a gente tem que mandar os nossos colaboradores para serem treinados ou na Europa, ou Estados Unidos, ou agora, mais recentemente, a gente conseguiu um laboratório que é o Hilleman, em Singapura, na Ásia, para formar recursos, principalmente em nível júnior, né, na área de biotecnologia industrial, e é um papel que o network ele tem feito. Além disso, também a gente tem um posicionamento muito forte em fóruns, né, de engajamento e advocacy, né, como o Fórum Econômico Mundial, como os fóruns da WTO, do CEP, do Gavi, entre outras entidades que têm um pleito para a equidade de acesso, né, e a equidade de fomento, que aí sim é uma pauta hoje muito forte no DCVMN. Vejam que durante a pandemia, 60% das doses produzidas foram produzidas por esses laboratórios de países de baixa e média renda. E isso
é um resultado muito importante para a gente que está acompanhando no dia a dia, não foi uma surpresa, porque esse já era um indicador do mercado público global, então a gente já sabia que existia uma capacidade grande instalada, mas a capacidade de resposta no momento de crise ficou demonstrado com essa entrega aí de 60% das doses de vacina de Covid entre 2021 e 2022. Por outro lado, mostrou uma outra discrepância muito grande. Quando a gente olha de fomento, só 5% dos recursos financeiros alocados em inovação para essas vacinas de Covid foram para essa rede, para esses laboratórios. Ou seja, 95% dos recursos eles ficaram nos países de alta renda. E não quer dizer que não tem capacidade de inovação. A gente viu muitas vacinas inovadoras saindo, né, e muitas tentativas. Aqui a doutora Leila também trouxe um case, que é um case, entre outros, que a gente tem aqui no Brasil, que precisa ter apoio não só de recursos financeiros do Brasil, mas de fora. Mas a gente viu casos na Índia de vacinas de DNA, vacina de vetor viral na China, de RNA mensageiro na China. E a gente vê muitos casos e que não tiveram apoio dessa rede de fomento internacional. Então, é um pleito que agora a gente chama atenção, né, de reverter esse quadro, de mostrar que esses laboratórios e esses países têm capacidade de não só de produzir em grande escala, mas também de inovar. E é uma luta que vai ter que ser constante, né, envolve muito, óbvio, questão geopolítica, mas é algo que lá na frente a gente vai poder, não só essa equidade de fomento, mas para equidade de acesso, porque outro pleito que o DCVMN tem é da regionalização das capacidades produtivas. Né? A gente não entende que, mesmo tendo grandes blocos dentro da rede, como China e Índia, não é concentrando nos países que a gente vai ter uma resposta mais efetiva, principalmente em situações de crise ou até nas rotinas de vacinação. Então, a produção local é um outro pleito. Existe um apoio e uma pauta muito grande voltada para a África, porque a África hoje ela só produz 1% de tudo que ela consome, e ela vai ter que se desenvolver, ela tem necessidades regionais que não são assistidas. No painel anterior a gente estava falando de tuberculose, mas na África existe uma série de doenças que são inerentes ao continente e que o próprio continente vai ter que buscar alternativas não só de desenvolver, mas de produzir localmente um preço também que atenda às necessidades do continente. E para fechar aqui minha fala sobre o DCVMN, acho que uma outra novidade, vamos dizer assim, que a gente acabou vendo durante a pandemia foi a relação na prática entre esses laboratórios. Né? A gente via muito no passado as transferências de tecnologia ou acordos eles vindo North-South, né? Dos países de alta renda para os países de baixa renda, e que são relações importantes e que tem que continuar. Mas a diversificação hoje ela é muito importante e a gente começou a observar também na prática as relações South-South. Né? Tem muita sinergia, muito ganho para as duas partes, muito aprendizado, e isso tanto da questão de qualidade, que eu falei, da questão de capacidade de inovação, que eu também falei, ou seja, tem inovação, tem capacidade de gerar vacinas novas, plataformas tecnológicas novas. Então, a gente viu muito ganho em várias relações que se demonstraram na prática com entrega de produto entre países e empresas do Global South. Acho que era isso, um pouco do retrato do CVMN, e aí eu fico também à disposição para as perguntas. Sim, muito obrigado, Tiago. Realmente obrigado por ter trazido esta experiência internacional. Eu brinquei na introdução que Deus não é brasileiro, mas a verdade é que tem vários deuses na China e na Índia que têm feito, têm experimentado bastante nesta área de inovação tecnológica nas vacinas, e que há muitas coisas para aprender também deles, e esta colaboração South-South vai ser um tema muito importante. Se calhar nas perguntas haverá alguma questão
e oportunidade para explicar a experiência destes países. A seguir temos a Analia, com uma experiência semelhante do CEPI, que é uma coalição que apoia o desenvolvimento das vacinas. A Analia tem uma apresentação. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Buenos días. Lamentablemente no hablo portugués, voy a hablar en español. Gracias primero por la invitación. Mi nombre es Analía Cebal, soy farmacéutica y me desempeño como consultora en la sustentabilidad de manufactura de vacunas dentro de CEPI. La presentación les voy a... No. Les voy a contar un poco de CEPI. CEPI es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, cuyo headquarter está en Oslo, Noruega. Tiene sedes en Londres. Tiene sedes en Londres y en Washington. Gracias. Y les voy a contar un poco de los objetivos estratégicos y la estrategia de CEPI. CEPI fue lanzada en el 2017 en Davos y es una colaboración para la innovación en el desarrollo y en la producción de vacunas y colabora entre organismos públicos, privados, filantrópicos, la sociedad civil, entre otros. Tiene una prioridad de patógenos en las cuales se enfoca, que son Lassa, MERS, Nipah, Rift Valley Fever, chikungunya, y la enfermedad X, Disease X, que es cualquier patógeno que pueda aparecer del cual no conozcamos hoy sus características. El objetivo inicial de CEPI con su estrategia 1.0 era tener al menos una vacuna en un candidato vacunal para cada patógeno en fase 2 con un stockpile que permitiera dar una respuesta a un potencial outbreak de estos patógenos. En el caso de la enfermedad X, la intención era tener múltiples plataformas y procesos que pudieran acelerar y proveer una vacuna en el caso de que apareciera esta enfermedad X. Actualmente esta CEPI cuenta con su estrategia 2.0, en el cual la visión es que no haya amenazas para la salud pública mundial de un patógeno que no haya estado preparada esa potencial epidemia o pandemia con anterioridad. La misión es acelerar el desarrollo de vacunas y otros biológicos y medidas de reducción de riesgo para una amenaza de epidemia y pandemia. ¿Cuáles son los objetivos? Prepararnos para una potencial amenaza, transformar la respuesta y tener, digamos, esas respuestas preestudiadas y preanalizadas en pos de poder responder, y conectar y colaborar a los distintos actores y stakeholders para mejorar y reforzar la colaboración entre todos. CEPI tiene como objetivo el 100 días, la misión de los 100 días, y esto refiere a, ahora les voy a contar un poquito más adelante, pero en el caso de la pandemia de COVID, la primera vacuna que se encontró en el mercado tardó 350 días desde el momento en que se identificó y se caracterizó el patógeno. La intención de CEPI es poder reducir eso a 100 días. Desde el día que se identifique el patógeno, en 100 días poder tener una vacuna disponible para su aplicación. Por supuesto, es una misión muy desafiante y exigente e implica muchos distintos ejes de trabajo.
Desde que comenzó CEPI en 2017, está financiando y aportando inversiones a distintos proyectos de desarrollo a escala global para los distintos patógenos que son prioridad de CEPI. Durante la pandemia de COVID, tuvo un rol preponderante dentro de la coalición COVAX, junto con Gavi, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, y CEPI fue responsable de todo lo que tuvo que ver con la coordinación de los distintos productores y desarrolladores de vacunas. Proveyó financiamiento para 19 proyectos de vacunas de COVID. Adicionalmente, provee financiamiento a nivel global a distintas regiones para el desarrollo de estudios clínicos para estas vacunas que se están desarrollando para los patógenos. Trabaja en reforzar y mejorar los estándares regulatorios y de calidad y de tener una convergencia en los requerimientos de manera de poder aprovechar los esfuerzos en las distintas regiones y que no haya trabajo duplicado o de más en pos de poder reducir ese tiempo de tener la vacuna disponible. Tiene desde el 2017 15 miembros como laboratorios, como una central de laboratorios, lo que ayudó durante la pandemia de COVID a poder hacer análisis de vacunas y comparar vacunas entre las distintas regiones y entre los distintos procesos de desarrollo. Si bien, como verán, en Latinoamérica hoy no tienen ninguno, están trabajando e incorporando durante 2023 nuevos laboratorios a esta red. También trabajan en tener una red de modelos de estudios preclínicos en animales que también facilite el desarrollo y todo el proceso de estudios clínicos para los nuevos candidatos. CEPI se maneja de acuerdo a lo que le llaman calls for proposal o expression of interest, expresiones de interés o llamadas de propuestas. Durante el principio de este año, se inició una que tiene que ver con proyectos de mejora y desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la termoestabilidad de las vacunas para las enfermedades que son prioridad de CEPI. Saben que todas las vacunas de mRNA en su primera generación tienen un tema con su termoestabilidad porque su distribución implica una logística a menos 80 grados, la cual es muy compleja. Entonces, este es un punto clave en el cual CEPI está invirtiendo 17.5 millones de dólares en distintos proyectos para poder desarrollar alternativas y mejorar la termoestabilidad de las vacunas. La segunda Call for Proposal que está activa actualmente tiene que ver con proyectos de innovación que se enfoquen en velocidad, en plataformas que permitan, ya sea por métodos analíticos, por disponibilidad de reactivos, que permitan tener material clínico y comercial en menores tiempos. Acá tenemos un poco lo que hablaba al principio de la misión de CEPI 100 días, y acá lo que pueden ver son los 350 días que se tardó en la pandemia de COVID para tener una vacuna disponible. Tradicionalmente son más de 5 años que se tarda desde que se inicia con un desarrollo de una vacuna hasta que está disponible. Se trabajaron en distintos workshops con todos los stakeholders involucrados y se definió que un 250-300 días era un tiempo estándar que se podía llevar a cabo. A lo que apunta CEPI con esta misión de los 100 días es a que esos 250-300 días, 250 de ellos o 200 de ellos sean previo a la identificación del patógeno. Entonces, que haya unos 200 días de trabajo que ya hayan estado
ejecutados y desarrollados al momento de la identificación del patógeno, y que, como les mencionaba, desde la identificación del patógeno hasta tener la vacuna disponible, en 100 días eso ocurra. Obviamente es un cambio de paradigma respecto a lo que conocíamos pre-pandemia de lo que es un desarrollo de vacuna, y requiere de todos los actores, y no solo un país solo o una empresa sola no va a lograr esto, tiene que ser un trabajo colaborativo y articulado entre todos. Algunas de las cosas que CEPI apunta para poder trabajar en esta misión es, obviamente, sacar provecho de toda la información existente acerca de los nuevos patógenos y las nuevas tecnologías, dar soporte a los procesos de desarrollo de vacunas, llevando a prototipos de vacuna y pudiendo avanzar en los trabajos y teniendo stockpiles en casos en que se pueda. Tener métodos analíticos avanzados que puedan dar input tanto al desarrollo como a la manufactura, y promover la colaboración entre los distintos stakeholders. Para esto, CEPI está invirtiendo en 10 iniciativas diferentes. Yo me voy a enfocar en lo que tiene que ver con la red de manufacturadores de vacunas, que es un poco el foco de esta charla. Lo que se identifica dentro de CEPI, y creo que es algo común, es que se requiere una geodiversificación de la producción de vacunas, especialmente en aquellas regiones que no tuvieron o que no tienen hoy esa capacidad, ¿no? En CEPI se habla de los países del sur, las regiones del sur, pero bueno, también hablamos de los LMICs como los de Low and Middle Income Countries. Y la intención es tener una red que se complemente y pueda tener capacidades disponibles en el caso de un potencial outbreak. Hoy CEPI está colaborando con 20 países, ya por los distintos proyectos en los que estuvo invirtiendo, y colabora con todos los que son las regiones y los organismos como PATH, WHO, PAHO, la Unión Europea y otros organismos con el DCVMN, y está, digamos, relacionado y conectado con todos ellos. Claramente el objetivo y el problema que hay que resolver es el hacer equiparable y disponible las vacunas para todo el mundo, y por otro lado poder producirlas en menores tiempos. Los objetivos son aumentar la velocidad, la escala y el acceso a aquellas regiones que no estuvieron correctamente provistas o en tiempo y forma. La estrategia de CEPI 2.0 es avanzar en la producción y soluciones de manufactura y características de productos, tanto como métodos analíticos como innovación, para acelerar la respuesta en una epidemia o pandemia. Se realizó entre febrero y abril del 2022 una Call for Interest o Expression of Interest, en la cual se llamó todos los potenciales productores o desarrolladores de vacunas a presentarse con la intención de que en el caso de una epidemia o pandemia. Esto es con el objetivo de dar soporte a la estrategia de CEPI, de complementar las actividades dentro de lo que es la región de los LMICs, y con esto el objetivo de CEPI no es que cada país tenga su propia capacidad única para responder a la epidemia o pandemia, porque sería imposible, sino que es poder tener estructura suficiente para responder ante esos casos, pero que haya colaboración y que se pueda complementar las actividades entre las distintas regiones.
desarrollar, claramente tener capacidades para producir esos desarrollos de vacunas potenciales para los patógenos identificados, alinear potenciales inversiones entre los distintos actores como salud pública, los organismos internacionales, los mismos países, y establecer una arquitectura de respuesta mucho más ágil y robusta para estos casos. Los criterios de selección de las empresas o las plantas que pertenecen a este network tienen que ver con las capacidades para desarrollar, producir y distribuir, las distintas plataformas que ellos ya poseían en su haber, digamos, en su know-how, y capacidad para extender o expandir esas plataformas, capacidades y habilidades para transferencias de tecnología, que tuvieran derechos de propiedad intelectual sobre los procesos que tenían, y sistemas de calidad y experiencias regulatorias. Se trabaja en esta Call for Proposal con productores que ya están establecidos, no con empresas que están recién iniciando. O sea, lo que se busca es establecimientos que tienen expertise y capacidad instalada, que puedan expandir o integrar otras plataformas, pero que ya tengan experiencia en la producción de vacunas. El objetivo de esta red, en su inicio, tiene un target de 2022 a 2026, y es al menos tener una facility identificada en cada una de las regiones, en Sudamérica, África, Middle East, Asia, el sudeste asiático y el oeste del Pacífico, que mínimamente tengan capacidad para ARN mensajero, vectores virales y proteínas de subunidad, y que puedan integrar la producción de los patógenos que son prioridad de CEPI. En 2021 CEPI realizó una encuesta, y acá me voy a ir un poquito más a los datos de Latinoamérica, una encuesta en todas estas regiones, en donde llamó a todos los potenciales productores y desarrolladores a brindar sus datos. Obviamente es una foto y no quiere decir que sean todos, pero bueno, fueron los que respondieron respecto a sus capacidades core en investigación y desarrollo, en producción de drug substance, drug product, formulación y llenado, packaging y almacenamiento y distribución. Sobre qué plataformas contaban y sobre las capacidades de sus plantas productivas. Esta encuesta estuvo esponsoreada por la Fundación de Bill y Melinda Gates, y acá lo que podemos ver son los resultados de las distintas regiones, y enfocando un poco en lo que es Latinoamérica. La mayoría de los que respondieron mayoritariamente tenían capacidades de fill and finish y no de producción de antígenos, de drug substance. Con lo cual, acá es una primera identificación, digamos, de una mayor capacidad de fill and finish, de producto terminado, pero no de producción de antígenos. Adicionalmente, la mayoría de las respuestas fueron de México, Brasil y Argentina. O sea, el resto de los países tienen muchísima menos capacidad que estos tres países, que son los grandes de la región. Poca capacidad de desarrollo, más capacidad de producción que de desarrollo. Y adicionalmente, portfolios de vacunas más reducidos. Tal vez no es el caso de Butantan y Biomanguinhos, pero sí en el resto de las empresas de capitales privados, el portfolio de productos que se producen es mucho más acotado. Con lo cual, esta es un poco la visión y el landscape que se dio sobre Latinoamérica. Y se identificaron distintas oportunidades para poder dar soporte a esto. Planes aspiracionales, para esto se trabajó en distintos workshops con
el Gobierno de México, con la CEPAL, con PAJO, y se hizo un roadmap de cuál era la visión de Latinoamérica para poder desarrollar las capacidades de vacunas. Y claramente el foco aspiracional es poder expandir estas capacidades de vacunas de producción humana y tener mayor cantidad de dosis que puedan abastecer a la región. Acá hay algunas cosas, un punto especial para mencionar de qué se requiere, y es la sustentabilidad de estas fábricas de producción, ¿no? Porque tener capacidades para responder a un outbreak en una epidemia, una pandemia, los sitios y las plantas se tienen que poder sostener entre esos periodos, y tal vez jamás llegue de vuelta una pandemia, no lo sabemos, pero la intención es tener estas capacidades disponibles, pero que sean sustentables. Como para cerrar y terminar, digamos, con la visión de CEPI, CEPI tiene el objetivo de coordinar y facilitar la interrelación entre los distintos stakeholders, como el gobierno, las regulaciones, los reguladores, filántropos, la organización civil, academia y la industria farmacéutica, para tener una red que cumpla las demandas de una manera más ágil, con plataformas innovativas y tecnologías innovativas, pudiendo dar respuesta también a los consumibles y materias primas, porque como mencionaban en el primer panel, si bien pueden tener producción local, el 90% de las materias primas y los consumibles vienen de otro lado y pasan toda la región. Tener entrenamiento y un capital humano con las habilidades necesarias para poder llevar a cabo esto, y una cadena de supply chain robusta que pueda dar respuesta a la crisis. Bueno, gracias. Isto não está a funcionar, mas vou falar mais. Sim, muito obrigado, Analia. É uma apresentação muito interessante. Dois pontos que se calhar queria levantar aqui. O primeiro é que provavelmente, além daqueles objetivos que foram ditos hoje na apresentação do diretor de Butantan, a importância de desenvolver a produção local de vacinas é também na preparação para pandemias, né? Aquela pandemia X, como foi dito, né? Então, quanto mais capacidade local temos de produção, melhor o mundo estará preparado para desenvolver em 100 dias ou mais uma nova vacina. E o segundo ponto, também muito importante, é o que quer dizer exatamente esta questão de autossuficiência. É apenas ter capacidade de fill and ship and finish, fill and finish, ou uma capacidade de desenvolver de raiz uma vacina, como foi dito pela Leda também. Então, várias questões importantes que foram levantadas. A última apresentação pela Renata vai se enfocar agora sobre a perspectiva da sociedade civil, uma perspectiva da advocacia. Foi dito na parte da manhã, já não é manhã, que não temos vacinas se não temos capacidade de vacinar também, de vacinação. Então, acredito que a Renata vai abordar esta vertente muito importante. Obrigado. Obrigada. Boa tarde já. É um prazer, uma responsabilidade estar aqui nessa mesa com técnicos e pessoas incríveis trabalhando no desenvolvimento de vacinas. Eu vou trazer uma perspectiva completamente aterrada. Necessidade só lá que a gente está. Eu sou Renata, eu sou diretora de Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Queria começar contando muito brevemente para vocês o que a gente faz no Brasil, acho que é importante. Saudar meu querido Mário Scheffer, que me fez esse convite, com quem eu tenho a maior alegria e honra de dividir as lutas da vida em relação à saúde pública há tantos anos. Cumprimentar meus colegas de mesa, saudar a doutora Leda por esse trabalho absolutamente incrível, enviar um abraço de Médicos Sem Fronteiras aos mosquiteiros.
dizer que a gente fica muito feliz de saber que o trabalho no Brasil também é pensado do ponto de vista da disponibilização do acesso à informação sem regras de propriedade intelectual. Saudá-la por isso, porque não é uma decisão fácil. Bom, eu queria contar muito rapidamente sobre a MSF no Brasil. A MSF é uma organização de 52 anos, 32 deles a gente está no Brasil. A gente veio em 91 fazer trabalho com população indígena para cólera e nunca mais saímos. Já tivemos uma série de projetos no Brasil nos anos 90 com população com HIV, trabalhamos com população em situação de rua, trabalhamos em grandes comunidades sem acesso à saúde em grandes cidades do Brasil. Nesse momento, bom, em Covid, eu preciso contar para vocês que nós tivemos a maior atuação de Médicos Sem Fronteiras no mundo foi no Brasil. É uma coisa absolutamente surreal imaginar isso, tendo aqui uma colega do PNI Novo, a quem eu vou me referenciar, que sempre foi uma referência para nós globalmente. O programa brasileiro sempre foi saudado, celebrado, muito prestigiado pelo mundo humanitário, como um grande exemplo, e depois a gente viveu o que a gente viveu nesses últimos anos. Fizemos 30 projetos aqui, 12 estados, trabalhamos desde cuidados paliativos em São Paulo até as crises em Manaus, trabalhamos também com população indígena terena, trabalhamos, enfim, foi uma população prisional, foi anos bastante duros. Nesse momento, nós estamos trabalhando com a população Yanomami, em Roraima. A gente está apoiando a CASAI e também a gente está dentro do território Yanomami, lá na ponta, quase pertinho da Venezuela. E a gente também está na Ilha do Marajó, trabalhando com a população quilombola ribeirinha, apoiando o Sistema Único de Saúde no pior IDH do Brasil, Portel e Melgaço. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu vou trazer para vocês um bocado do trabalho de MSF com vacinas, muito rapidamente. Nós somos um grande comprador de vacinas e um grande implementador de programas de vacinação no mundo em desenvolvimento, nos países mais pobres, sobretudo. Infelizmente, trabalhamos em muitos sistemas muito, muito frágeis, onde os Médicos Sem Fronteiras têm um papel enorme de apoio às autoridades locais para responder, especialmente esquemas de vacinação de 0 a 5 anos. E a gente queria trazer, claro, aproveitando essa audiência privilegiada, um pouco do que, como a gente gostaria que o Brasil olhasse para nós também como um ator importante nesse cenário, né? Bom, então já vou passar essa parte de quem somos. Queria, então, começar dizendo que vacina para Médicos Sem Fronteiras é um tema absolutamente chave, é uma prioridade médica de Médicos Sem Fronteiras, claramente, iniciando a conversa sobre o ponto da outra mesa também, sobre movimento anti-vax e sobre desinformação. A gente percebe, eu queria só dar esse testemunho como uma organização baseada no Brasil, que nós nunca tivemos reações em redes sociais sobre nosso trabalho com vacinação. Esse é um eixo, um polo, uma base do trabalho de Médicos Sem Fronteiras há muitos anos. E sempre a sociedade brasileira sempre foi muito receptiva, nos saudava muito com os trabalhos de vacinação. E esse fenômeno novo do antivax a gente sente nas nossas redes sociais. As redes sociais de Médicos Sem Fronteiras no Brasil são uma das mais potentes do movimento MSF. Nós estamos em 70 países. No Brasil, as nossas redes são muito potentes, são uma das maiores. E a gente sabe, então, um pouco a temperatura de como a sociedade nos vê a partir das redes brasileiras, né, para a sociedade brasileira, quero dizer. E agora a gente tem desafios. Quando a gente falou sobre, não sei, interrupção da gravidez, era um tema duro, né? Falava sobre trabalho com prisioneiros, presos, às vezes a gente tinha uma reação negativa. Vacina jamais, esse é um fenômeno novo no Brasil, mas é verdade. Agora, quando a gente faz um post de vacina, o meu time de digital tem que estar preparado para responder, porque vai vir uma avalanche de pessoas dizendo: vocês tomaram partidos políticos, vocês deixaram de ser neutros, vocês agora têm lado no Brasil porque vocês vacinam. Então, eu só queria dividir esse testemunho porque é impressionante, mas é real, é absolutamente real. Tem reactive lines para vacinas, assim, algo que a gente nunca imaginou que a gente precisasse ter no Brasil. Bom, o nosso trabalho operacional claramente é muito focado em vacinação de rotina, porque a gente, como eu disse, né, infelizmente, a gente é importante da vacina de rotina para crianças em muitos países. Queria dar só alguns exemplos aqui. Por ano, a gente aplica cerca de 3 milhões de doses para cólera e sarampo. Cólera e sarampo são temas muito, muito importantes para nós aqui na região, especialmente Haiti, mas não só. A gente, às vezes, apoia um pouco Colômbia, Venezuela também. É claro que no Brasil a gente nunca trabalhou com vacinas, mas a gente tem esse portfólio gigante no mundo em relação a vacinas, né?
Cólera, por exemplo, em 22 a gente operou em 10 países, mas assim com grandes outbreaks. A gente vacinou 30 milhões de crianças em sarampo desde 2006. Queria chamar a atenção para a cólera, porque é um tema de escassez de vacina para cólera, que tem nos levado a aplicar doses racionadas, o que é uma coisa muito ruim. E aí destacar que a MSF é parte do grupo de coordenação internacional da OMS para vacinas, né? E que a gente, então, tem participado ativamente dos debates internacionais sobre acesso, capacidade produtiva, distribuição, equidade de vacinas. Não é novo, claro que a gente viveu desafios terríveis com o Covid, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, mas a gente historicamente trabalha nessas agendas, né? O desafio de acesso a medicamentos, vacinas, tratamentos, diagnósticos para Médicos Sem Fronteiras é um tema antigo, né? Quando a gente ganhou o Prêmio Nobel da Paz, a gente criou uma campanha que existe até hoje para forçar e ampliar o debate também com ações de advocacy para ampliar o acesso. A gente se depara diariamente com o desafio de acesso não só com o que existe de tecnologia e não está acessível porque as pessoas não podem pagar ou os programas de saúde não podem pagar, mas também a gente trabalha com todas as negligenciadas, como vocês podem imaginar. Então, a gente sofre diariamente com equipes que não têm tecnologia suficiente ou possível desenvolvida para os nossos pacientes. Então, a gente criou, por isso, a gente criou o DNDI. O DNDI nasce, é uma iniciativa de desenvolvimento de medicamentos para doenças negligenciadas, que nasce de Médicos Sem Fronteiras, porque a gente não podia apenas assistir, seguir assistindo as populações desassistidas sem nenhuma possibilidade tecnológica. Eu chamo muita atenção para a cadeia de frio, porque a gente sabe das dificuldades que são a falta de termos de estabilidade, mas assim, eu queria dar um testemunho do que isso significa para Médicos Sem Fronteiras. Para nós, uma vacina de ebola que precisa de menos 70 é algo insuportável do ponto de vista logístico. Os nossos recursos não deviam estar voltados para cadeias logísticas complexas e caríssimas. A gente devia poder comprar mais vacina. O preço tinha que cair também, claro. A gente vai continuar nessa briga. Mas a quantidade de energia e de desafios logísticos que a gente tem para levar a vacinação em zona de conflito e em população em movimento é algo insuportável, impossível de ser mantido dessa maneira. Então, a gente sempre vai chegar divulgando o termo estabilidade, por isso que eu não posso perder de falar isso aqui nessa plateia, porque a gente sempre olha para o Brasil e fala, e o Brasil? Será que o Brasil consegue, na próxima, colocar uma etapa lá de termo de estabilidade? Então, eu queria reforçar isso. Bom, o tema dos preços, da capacidade de produção, da distribuição desigual, do monopólio, da concentração, não vou entrar nesses detalhes nessa audiência, vocês todos conhecem muito bem como é que isso funciona. O sistema de inovação baseado em propriedade intelectual com patentes é um tema difícil e complexo, porque a gente conhece o sistema de patentes por dentro, a gente sabe que nem tudo que está patenteado merece patente, o sistema está muito deturpado, está muito mal gerido, e isso gera um impacto enorme para os nossos pacientes e para a nossa capacidade de atuação no mundo. Bom, queria chamar a atenção aí rapidinho para a geração dose zero. A gente está muito prestando atenção nisso e chegando nos fóruns da Gavi, tentando falar com o CEP, tentando falar com todo mundo. Olha, tem uma geração de crianças sem vacina nenhuma. A gente está andando muito para trás. 18 milhões de crianças não receberam nenhuma vacina em 2021. Na Síria, metade das crianças não receberam nenhuma dose, se você contar do começo da guerra para agora. Eu estou falando de 37% mais de crianças sem nenhuma dose nos últimos 2 anos. É muito forte. O impacto da Covid e toda a disfunção do sistema de saúde pós-Covid estão sendo sentidos nas nossas equipes diariamente. Assim, a gente vem se sentindo desafiado mais e mais por populações completamente desassistidas de vacina. Então, os níveis de vacinação caíram em mais de 100 países, isso é um fato. A gente começa a ver de novo surto de sarampo, surto de difteria, pólio, coisas que a gente não estava mais vendo. Então, a gente precisa gritar sobre isso. Tem uma geração que não está vacinada. Isso vai ter um impacto global importante. A gente não via tão baixa imunização infantil desde 2005. Então, é para pensar, inclusive, para todos os indicadores que a gente quer alcançar em 2030, como é que a gente vai chegar lá com essa andada para trás, né, forte. Bom, tentando adiantar aí, a gente tentou brigar muito com a situação de propriedade intelectual na OMC, em relação à Covid. A gente está muito frustrado com o resultado das negociações sobre o waiver, que era uma tentativa de
suspender direitos de propriedade intelectual, não só patentes, para vacinas, e eu estou falando aqui com grandes especialistas, né? Patentes não resolve tudo, não resolve mesmo, a gente precisa falar de know-how, a gente precisa falar de direito autoral até em alguns temas. O waiver se propunha a isso, era um pedido de 2020 da Índia, da África do Sul, que nasceu porque a Pfizer e a Moderna não se disponibilizaram a dividir transferência tecnológica. O nome é isso, tem que dar um nome às coisas, foi isso que aconteceu. Por isso que o pedido do waiver chegou como chegou, e no final ele virou algo apenas para vacina, diagnóstico e tratamento desapareceu da agenda, e também para um número limitado de países, e também reforçando licença compulsória, que a gente sabe que é um tema político complexo, que já está previsto na maioria das legislações, nem por isso ela acontece. Bom, eu vou tentar andar rápido para chegar na agenda que eu quero vender para vocês. Ai, a pessoa que é de advogado tem um problema horroroso. Bom, enfim. Bom, tratar de pandemias, é claro que a gente está envolvidíssimo no tratar de pandemias. Bom, vacinas de interesse para a MSF, que eu queria destacar aqui. Cólera, sem dúvida. Desabastecimento mundial. A MSF está advogando internacionalmente pela expansão da manufatura, pela diversidade geográfica da disponibilidade de vacina para cólera. PCV, só tem um produtor na Índia. Isso é um problema para nós. Fabricantes adicionais de PCV são muito bem-vindos. Obviamente, necessidade de pesquisa e desenvolvimento para malária, para vacina de tuberculose, já foi citado aqui anteriormente. Desenvolvimento de formulação termoestável, a gente volta para esse tema, porque é um tema muito caro para nós. Vacinas para arbovirose, a gente vai falar da dengue, ali eu tenho umas perguntinhas de dengue no final para o Butantan, mas é um tema absolutamente central num mundo de mudança climática, onde a MSF trabalha nos contextos de consequência das mudanças climáticas, e a gente nota claramente a situação, não é só mudança climática por clima, é desastre ambiental mesmo, a quantidade de malária que a gente tem visto em áreas degradadas por garimpo, por mineria ilegal, por exploração irracional. Aqui na região, né? Não quero citar os países, são muitos, mas a gente trabalha, a gente já está seguindo uma linha de ir atrás dos danos em malária gerados em picos de destruição ambiental. A gente já olha no mapa, já sabe, vai lá que tem. E aí a gente chega e é uma desgraça. A situação de Las Claritas ali no estado de Bolívar, em Venezuela, é algo inacreditável, que puxa a malária lá para cima de novo, e está tudo em volta de mineria ilegal e garimpo. Bom, queria fazer umas perguntas também. A gente tem muito interesse de entender o que é esse centro BRICS, de pesquisa e desenvolvimento de vacinas, saber se alguém poderia nos ajudar, nos dar um caminho, o que está sendo discutido nesse centro. Eu sei que Farmanguinhos Fiocruz tem um papel importante. A gente queria, então, reforçar essa relevância de produção de vacinas com perfil adaptado para uso remoto, como eu já falei antes. As vacinas para o SUS e essa coisa maravilhosa que o Brasil tem, dessa produção local crescente, pujante, pensando no público do SUS, que em grande medida é nosso público também. Como é que a gente amplia e o Brasil se torna um player para o mundo humanitário, sabe? Eu acho que a gente tem aqui uma possibilidade concreta de fazer com que o Brasil seja maior e mais robusto para o mundo humanitário. A gente quer comprar do Brasil, assim, outras organizações querem comprar do Brasil. Pré-qualificação de OMS é uma situação, é um tema. Né? A gente vive de doação de pessoas físicas, os nossos doadores são pessoas como vocês no mundo inteiro. Nós não recebemos recursos de estados, quase nenhum, a gente quase não participa de grant de ninguém, então eu preciso prestar contas para o meu público o tempo inteiro, no mundo inteiro. Quanto mais comprovação óbvia assim, de qualidade eu puder dar, melhor, por óbvio. Eu não posso oferecer tratamentos de baixa qualidade para os meus pacientes, para os nossos pacientes. Então, a agenda de pré-qualificação para o mundo humanitário é importante. Não é só, a gente disputa isso também dentro de MSF. A gente também bate em todas as portas para dizer, a Anvisa é um excelente centro, tem outros aqui na região, e a gente quer expandir essa mentalidade sobre apenas pré-qualificação OMS, mas é um fato, é um dado. O mundo está organizado assim e a gente disputa também, mas quanto mais o Brasil puder entrar nesse jogo conosco, muito, muito melhor. Queria também chamar a atenção para a possibilidade de boas práticas, por isso que eu quis destacar ali a fala da doutora Leda. Essas informações sobre custo de produção, essa caixa obscura de como se produz vacina e tecnologia, que a Covid provou novamente, que é a forma da indústria se organizar. O Brasil pode dar um exemplo espetacular com o uso de recursos públicos sobre
radicalização de transparência. Eu acho que é um chamado para o Brasil, uma possibilidade concreta, né? Produção, então, de inovação baseada em recursos públicos pode ter cláusula de princípios vinculados a acesso. Eu sei que, falando isso para o SUS, já faz muito sentido, mas pensando em expandir e vender para fora. Preço final acessível poderia ser uma possibilidade interessante do Brasil poder, de fato, virar um player para o mundo humanitário. Existem mais condições aqui de preços acessíveis do que governos inteiros que trabalham colados e conectados e dependentes do mundo privado. Então, eu acho que o Brasil tem essa vantagem. Repartição de benefícios, possibilidade de acesso relevante a material biológico, né, possibilidade de trazer cooperação sul-sul, como foi dito aqui antes, estou tentando correr. E no final era isso, assim, a gente tem muito interesse de entender mais sobre essa vacina da dengue, a gente sabe que o ensaio clínico de Butantan é muito forte, muito potente, a gente queria entender os tempos disso, para nós nos interessa enormemente, a vacina que está em curso está cara, não sei se tem gente aqui da esse ensaio clínico robusto também parece interessante de desafiar como é que essa produção é feita em colaboração com as transnacionais, qual é a necessidade disso ou não. Falei correndo no fim, para aproveitar o debate. Obrigada. Muito obrigado, Renata. Muita energia para esta hora tão perto do almoço. Eu, se calhar, ia aceitar umas 2, 3 perguntas para depois, para depois fecharmos. 2, 3 perguntas. Também recebemos perguntas online. Volto a repetir o contato para enviar as perguntas. IASA responde a usb.br, se querem colocar as vossas perguntas online para os que ainda nos estão a acompanhar online. Alguma pergunta da nossa audiência? Thaís, por favor. Muito obrigada, parabéns pelas apresentações, foram todas excelentes. Eu estou aqui num mind blowing, assim, incrível. Eu não conhecia algumas das iniciativas, então vou fazer perguntas bem rápidas e depois a gente conversa com mais calma. Eu preciso pegar os contatos para a gente evoluindo algumas interações. A primeira delas para o Thiago, para eu entender e para os colegas da CEP também, como que todos esses projetos ou todas essas iniciativas que vocês estão fazendo, principalmente no que a gente está falando de capacitação, né, de recursos humanos em biotecnologia, nessa questão. Como vocês acham que o Brasil vai conseguir absorver isso? Vocês pretendem fazer curso de capacitação aqui também no nosso país, ou vai ser centralizado onde tem as vocês? Como que essa parte também de treinamento e capacitação, né, em relação à produção de vacinas, como é que vocês veem isso, a contribuição dessas duas instituições para o país? E para nosso colega do Médicos Sem Fronteiras, se vocês costumam receber as ofertas de vacina de doação pela nossa assessoria internacional ou pela nossa ABC, se vocês costumam receber ou não, porque isso também é legal, porque a gente sempre faz. Quando a gente tem uma sobra de alguma coisa, a gente coloca a disponibilidade para vocês e faz a doação. Obrigada. Vou ler uma pergunta que recebemos online pelo Matthew Flynn. Matthew Flynn, entre as outras coisas, é autor de um livro muito interessante sobre as patentes e as vacinas, tem estudado o Brasil como estudo de caso. A pergunta faz 2 perguntas, Matthew. Uma para a Leda. Queria saber por que demora tanto tempo desenvolver um candidato de vacina, se é uma dificuldade brasileira ou é uma dificuldade de todo mundo. E depois uma provocação mais para Biomanguinhos e para Butantan, porque Biomanguinhos e Butantan não têm desenvolvido até agora uma vacina inteiramente brasileira, desde o desenvolvimento da nova desde raiz, acho que é esta a pergunta. Enquanto que países como Rússia, China, Índia e até Cuba, com a soberana, conseguiram desenvolver vacinas nacionais. Então, duas perguntas um bocadinho provocadoras pelo Matthew Flynn.
da Universidade de Georgia Southern University. Vamos responder, se calhar, primeiro às perguntas da Thaís e depois passamos às perguntas do Matthew. Empiezo por CEPI. Todos los que son las iniciativas son públicas y están disponibles en la página de CEPI. En mi opinión, no hay tanta divulgación en lo que es Latinoamérica, y yo soy la primera persona de CEPI en Latinoamérica, así que tiene que ver también con un objetivo estratégico de CEPI de tener mayor presencia. Pero son todas públicas. Vou responder a parte da dúvida da Thaís, né, com relação à capacitação, né. Thaís, a capacitação, ela é o que eu mencionei aqui, ele é voltado para uma capacitação específica para quem já trabalha com a indústria de biotecnologia, né. Então, são colaboradores que já estão atuando dentro da indústria, nos membros, né, ou seja, Butantan, Biomanguinho, Serum, Sinopharm, Sinovac, enfim. Esses hubs de treinamento, eles são complexos, né? Porque, veja, se a gente pensar em treinamento, a gente está aqui numa das maiores universidades da América Latina, do lado tem o Butantan, que tem a escola de educação, mas o ensino fornecido, ele é importante do ponto de vista teórico nessas educações. Esses hubs de treinamento que eu estou mencionando, eles já têm um viés prático. Eles são mini indústrias, né, que não produz comercialmente, nem para lotes clínicos, mas elas servem para treinamento. Então, o Hilleman é um em Singapura, o outro que eu tive experiência pessoal foi a Bitec, na Universidade da Carolina do Norte, o IVI também, né, na Coreia do Sul. Tem alguns, mas não existe na América Latina essa infraestrutura, né? É um desafio, porque precisa, né, principalmente no momento de expansão que a gente está passando, e a gente tem uma expansão aqui no Brasil, não só dos laboratórios públicos, mas também dos privados, e aí, como a Rosane falou, o Butantan e a Biomanguinhos têm sido essa escola, né, de formar profissionais para os laboratórios privados, mas o quanto precisa expandir não atende, mesmo que o Butantan e a Biomanguinhos quiser formar pessoas para o mercado, não atende, não é a forma mais racional, né? Esses hubs de treinamento, eles são extremamente estratégicos, né? E a gente tem uma carência na América Latina, isso só resolve com vontade, né, investimento, e acho que know-how, acho que as próprias universidades têm, né? O laboratório da doutora Lena, dentro da Universidade Federal do Rio, a gente tem pessoas com capacidade, inclusive a gente vai para fora e a gente encontra brasileiros trabalhando nesses laboratórios, então a gente tem capital humano, a gente não tem investimento, né, e talvez vontade, priorização para fazer algo nesse sentido, né, e assim, é algo que não isso é um serviço que se vende para a indústria, quer dizer, você tem cliente, não é algo que é sustentável, né, as empresas pagam ou conseguem grants para bancar essas capacitações. Então, eu vejo que até um nicho de negócio para quem quiser investir nessa área de educação é extremamente estratégico. De capacitação era isso, eu não sei se aí eu teria que trocar o boné do DCVMN pelo do Butantan para responder algumas outras perguntas, mas não sei se a Renata quer também falar um pouquinho do... Não, vou responder uma pergunta que me foi dirigida sobre doação. Bom, primeiro agradeço a lembrança do nosso trabalho. A gente não recebe doação quase de ninguém, porque esse caso é bastante particular, mas normalmente a gente é procurado por empresas e a gente não pode ter conflito de interesses, entende? Então, para nós é um marco assim, muito claro, a gente não recebe nem dinheiro, nem doação, a gente anda na linha. Obrigada. Por que é tão complicado desenvolver uma vacina nacional? Bom, primeiro ele fala complicado relacionando ao tempo, né? Então eu acho que vale a pena lembrar a apresentação da Ana Lia, que até antes de Covid era 5 anos mais para desenvolver uma vacina. Na verdade, eu acho que tinha uma de sarampo, que o recorde era 4 anos. Então, quando eu penso nisso, eu não fico muito frustrada que a gente, em 3 anos e pouco, ainda está desenvolvendo a nossa vacina trivalente para a Covid.
Mas, por outro lado, o Covid nos mostrou que em 350 dias se teve outras vacinas sendo já registradas. Agora, o que a gente viu é que foram vacinas de plataformas que vinham sendo intensivamente estudadas, né, nos últimos 10, 15 anos para outros patógenos, inclusive patógenos bem relacionados como o MERS, que é um coronavírus, né, e a gente viu que essas iniciativas, né, elas receberam muito aporte de governos que fizeram compras de doses de vacina sob risco. Então, isso possibilitou também que essas empresas, né, a vacina de Oxford através da AstraZeneca, a iniciativa da BioNTech com a parceria com a Pfizer, etc., que elas recebessem, elas tivessem muito dinheiro para fazer em paralelo coisas que normalmente são feitas em série, né? A gente não, com nossos parques, recursos, a gente foi fazendo tudo em série. A gente tem uma equipe muito reduzida, e aí se relaciona até com o contexto brasileiro dos últimos anos, em que, final de 2019, eu estava em seminário do laboratório falando para os meus alunos, nosso laboratório eu acho que vai fechar, porque a gente não tinha mais verbas para comprar reagente, para consertar equipamento, etc. E isso também significou o quê? Que nos últimos anos a gente vinha reduzindo a equipe, porque não adianta eu ter 10 alunos de mestrado e não poder comprar o reagente para fazer análise na bancada do laboratório. Então, o Covid nos pegou com uma equipe muito reduzida, né? E no meio da pandemia era difícil tentar aumentar, né? Inclusive, só uma fração dessa equipe já pequena, né? Por isso que eu falo dos 3 mosqueteiros, é meio que 3 mosqueteiros que estão do início ao final ali. Então, é todo um contexto que mostra até que você precisa, para preparedness, você precisa estar com o investimento contínuo. Você não pode ter vales de financiamento a pesquisa e desenvolvimento, porque quando a emergência surge, né, você está com o equipamento quebrado, você está sem um aluno formado, né? E nosso laboratório tem uma característica, a gente forma pessoas, mas a indústria brasileira tem, né, Biomanguinhos, pega muitas, mas a Lips pega, a Cristália pega. Então, assim, eu sempre começo do zero formando pessoas. Eu não tenho um pós-doc que está lá há 5, 10 anos. Então, isso também faz uma diferença. Então, também gera, né, um link para uma outra coisa para a gente pensar em relação ao sistema, né? No Brasil, 95% da pesquisa e desenvolvimento são feitos nas universidades. Só que as universidades não têm capacidade de reter talentos. Assim, eu conheço de perto o caso da Universidade Nacional do Litoral, na Argentina, em que o sistema universitário, tem um grupo que trabalha na mesma gente, os bons doutores que eles formam, eles têm a flexibilidade de contratar como professores para aulas práticas, etc. Então, eles conseguem manter uma equipe. A gente, no Brasil, 95% da pesquisa é feita na universidade, mas a única capacidade que a gente tem de reter essa pessoa na universidade é quando a gente consegue uma vaga para fazer um concurso para professor. E o cara vira professor com 1000 tarefas, 1000 comissões, 1000 atribuições, também não ajuda muito. Então, a gente tem que pensar num formato diferente, senão a nossa pesquisa científica feita 95% nas universidades vai ser sempre lenta também. Muito bem. Até conseguiu mandar uma boca e um recado para Biomanguinhos. Então, se calhar, Tiago, por que Butantan e Biomanguinhos não têm desenvolvido, aprovado e produzido uma vacina 100% brasileira? Bom, eu vou falar e a Rosana tá aqui também, ela fica à vontade de complementar, né? Butantan e Biomanguinhos começaram no passado um desenvolvimento conjunto de uma vacina pentavalente, né, para o Brasil, juntando parte das plataformas tecnológicas, né? Na época a gente esbarrou em desafios aí de boas práticas de fabricação, né, por conta do que a gente tinha de infraestrutura fabril para gerar um produto para estudo clínico. Também a gente tem um desafio grande de investimentos em fábricas, né? A gente já discutiu bastante isso, né? De o investimento que Butantan e Biomanguinhos precisam para alavancar
novas fábricas e aumentar essa capacidade de fazer esforços conjuntos, principalmente para atender o PNI, é muito desafiador, né? A gente tem ainda esse déficit de investimento aqui em capacidade fabril, principalmente para a produção de antígenos, né? Mas as instituições trabalham muito próximas, né? Às vezes as pessoas não percebem, por exemplo, parte dos estudos, quase todos os estudos clínicos do Butantan são feitos em centros de pesquisa da Fiocruz, né? E os pesquisadores, todo momento, têm uma sinergia muito grande, até coisas que a gente nem sabe que já estão fazendo em conjuntão, né? E a gente vê muito isso no âmbito da inovação. E a gente vive um momento aí das duas instituições aí em nível de governança, né, de uma aproximação muito forte, colocando estratégias em conjuntos, né, para definir metas e trabalhos que têm que ser feitos. E é interessante a soma de esforços, mas a diversificação de esforços também é importante, né? A gente viu isso na pandemia. Poderia ter sido uma catástrofe se o Butantan e o Fiocruz tivessem somado esforços para uma única candidata vacinal e ela não tivesse dado certo. Então, muitas coisas a gente olha para trás e a gente tem expertises diferentes e que às vezes são complementares e a gente tem que usar o melhor de cada uma dessas expertises, seja para somar esforços, seja para diversificar. Porque às vezes colocar também todos os ovos na mesma cesta não é o mais menos arriscado, né? E o Brasil é um dos principais, né, do Programa Nacional de Imunização, que é uma referência, ele não pode ficar de forma nenhuma desassistido. Então, já tem um desafio grande, né, de atender esse nosso programa, e acho que às vezes a gente vai ter que sempre lidar com essa situação de somar esforços e de diversificar esforços, mas eu vejo sim muitas oportunidades de trabalho em conjunto para no futuro ter produtos, né, não só um ou outro, mas produtos não só vacinas, outros produtos também em parceria sendo produzidos ou comercializados não só no Brasil, mas até para fora também. Não sei se a doutora Rosana quer complementar. Obrigada. Bom, como eu fui citada, né, várias vezes, direito de resposta. Bom, primeiro, Leda, lembrando que é uma cadeia, né, Leda? A gente precisa pegar profissionais capacitados, a gente tira da universidade, aí depois vem alguém e tira da gente. Então, é uma cadeia sem fim e cíclica. Mas isso é muito bom, porque existe essa troca de experiências e a gente está sempre colaborando, né? Então, primeiro queria parabenizar aí toda a mesa, foi excelente. Essas discussões, assim, se a gente pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro, né? Porque são tantas coisas. Mas sendo bastante objetiva, respondendo a pergunta que veio online. Sim, Biomanguinhos, na verdade, nós temos desenvolvimento próprio, nós temos uma vacina desenvolvida nossa própria registrada, que é a MR, que está sendo pré-qualificada para a OMS, como eu expliquei, não é uma vacina para o calendário, mas é uma vacina para fins humanitários, porque a gente sabe que sarampo, as vacinas que contêm o componente sarampo, são vacinas que, né, sendo dupla, tripla ou até tetra, são vacinas que são muito necessárias, então a gente tem, um desenvolvimento nosso. A gente está em fase agora de registro de uma vacina desenvolvida 100% nacional, vacina meningocócica C conjugada, que também não vai ser para o PNI, porque o PNI agora já introduziu a tetra, né, a CWY, mas a gente entende também que para fins humanitários ela é uma vacina importante, principalmente para o cinturão da meningite da África. Então, é uma vacina conjugada. A gente já tem uma vacina polissacarídica, que foi um desenvolvimento conjunto com o Instituto Philen, de Cuba. Também é uma vacina pré-qualificada que a gente distribui, também através da pré-qualificação. Então, assim, temos vacinas nacionais próprias desenvolvidas, sim. Na questão específica da Covid, o que aconteceu foi, não tínhamos tempo. Ou a gente trazia uma vacina por transferência de tecnologia rapidamente para entregar, ou o Brasil ia ficar desassistido, né? Então, assim, se não fosse o esforço do Butantan com a transferência da Sinovac e Biomanguinhos com a transferência da AstraZeneca, nós não teríamos vacina no país para dar conta da pandemia. Então, assim, foi uma decisão estratégica de introdução rápida para o PNI de uma vacina transferida. E essa vacina atualmente já está 100% nacionalizada.
Ela é uma vacina registro nosso, com banco de células nossa e banco de vírus nosso. Então, assim, não foi uma vacina desenvolvida por nós, mas hoje ela é uma vacina completamente autossustentável. E estamos, inclusive, trabalhando agora na atualização para a cepa XBB monovalente, que é o que a OMS pediu. Provavelmente ano que vem teremos, né, no PNI a vacina atualizada XBB. Mas, em paralelo, abrimos também vários projetos de desenvolvimento nacional, e foi como eu apresentei, a gente foi selecionado pela OMS para ser o hub de vacina de RNA mensageiro. Essa vacina é nossa, desenvolvimento nosso, que está agora finalizando os estudos pré-clínicos. Estamos contratando um estudo de segurança, né, de toxicologia fora, como a Leda falou, né, a gente aqui não tem aqui no Brasil tox, então a gente está contratando fora, e a intenção é começar os estudos clínicos de fase 1 dessa vacina nacional de RNA mensageiro para o início do ano que vem. E essa vacina faz parte, então, da estratégia, né, do hub da OMS, e uma vez ela desenvolvida, ela está aberta para ser transferida para todos os outros países. Inclusive, a gente tem uma parceria com a Argentina, e que vai fazer a produção lá também dessa vacina de RNA mensageiro, ou seja, dentro dessa perspectiva de plataforma aberta, ciência compartilhada e vacina compartilhada, a gente está trabalhando nesse sentido. Eu vou fechar o texto do painel. E vou convidar para o palco o pessoal para o fecho. Não, para o encerramento eu convido o professor Moisés Godibal, professora Maria Novaes e também Lucas Andrieta, só para que façamos aqui. Então, aqui na condição de organizadores, né, Juliano continua aqui. Em primeiro dizer assim, na condição de organizadores estamos, né, absolutamente satisfeitos com a excelência das exposições, com a qualidade do debate. Eu vou passar inicialmente para o professor Moisés Godibal fazer algumas considerações, né, e depois só alguns informes dos próximos passos, dos desdobramentos dessa nossa discussão. Bem, eu fico extremamente grato com esta sessão. Acho que foi uma apresentação de problemas importantes. Eu recupero aqui a fala do Ari, ele falou em problemas aparentes e desafios reais que para a área da educação. Eu acho que isso se aplica bastante para a gente, realmente. Nós temos muitos problemas discutindo todos esses assuntos que foram colocados. Eu só acho que faria uma autocrítica ao título autossuficiência. Eu acho que realmente nós não temos, então não existe país que tenha capacidade de autossuficiência em tudo. Eu acho que realmente o que eu acho que é importante é que a gente tenha autossuficiência naquilo que os nossos laboratórios públicos vêm desenvolvendo, que é realmente ter a capacidade de dominar a produção de vacinas em toda a sua cadeia, né? Eu acho que tanto o Butantan, e eu tive a oportunidade de acompanhar a vacina de Biomanguinhos, a transferência de tecnologia, eu acho que foi uma coisa simplesmente fantástica, né? Hoje em dia permite a Biomanguinhos estar desenvolvendo desde o IFA até a vacina. Eu acho que realmente esse é um exemplo bastante interessante que a gente deveria estar analisando, né? E realmente, quer dizer, a atividade dos nossos dois
laboratórios públicos realmente mostra a nossa capacidade, a nossa possibilidade em identificar esses desafios e, mais que isso, enfrentá-los. Acho que ficou faltando uma questão importante, que é a questão da nossa articulação com a iniciativa privada, né? Esse é um gargalo importante, toda a questão da inovação no Brasil. Acho que nós caminhamos a passos lentos nessa questão. Como é que a gente articula o setor público, o setor privado, como é que essa questão da inovação, de colocar os produtos no mercado, não é uma atribuição, entendo eu, da universidade, mas uma articulação da universidade, dos centros de pesquisa, com a iniciativa privada, com os laboratórios nacionais privados, ou mesmo internacionais, mas que venham realmente se implantar aqui nos nossos países, nos países de média e baixa renda, e deslocar um pouquinho essa produção iníqua, né, que está mais concentrada nos países de alta renda. Então, eu acho que o seminário Mário, que é o grande, Mário e Maria e Lucas, que são os grandes mentores desta atividade, eu acho que, bom, e Juliana também, né? Quer dizer, eu acho que realmente está aí uma pauta importante, e vamos ao relatório para que a gente possa aprofundar depois essa discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Moisés. Eu passo para a professora Maria Novaes fazer as considerações. Acho que todo mundo está com fome, né? Então, serei breve. Acho que foi ótimo, e as apresentações foram de excelente qualidade, todas acho que colocaram muita transparência, muita verdade nas suas apresentações, que acho que é isso que a gente precisa realmente cultivar, não é? Em que somos diferentes, cada um tem o seu pedaço, precisamos nos colaborar, complementar, e para isso é preciso que queiramos conversar e possamos ser transparentes, e é isso que a gente busca sempre. Obrigada. Juliano? Acho que está funcionando. Sim. Muito obrigado. Acho que foi muito interessante. Já sabíamos que ia ser interessante trazer diferentes perspectivas para esta mesa, mas acho que hoje realmente surgiram várias perguntas, várias questões. Se posso resumir alguns conceitos, eu concordo com o professor Moisés. Acho que não chegamos a dar uma resposta a esta pergunta: o que é soberania ou autossuficiência nacional. Me parece ter entendido que pode haver diferentes degraus, diferentes níveis de autossuficiência, né? Se calhar o que o professor disse também é uma capacidade de dominar vários aspectos ou alguns aspectos da produção de vacinas poderia e deveria ser um dos objetivos de atingir, né? Dominar alguns aspectos na produção de vacinas. A segunda questão também demos algumas respostas, né? Quais são os gargalos que enfrentamos, que as grandes produtoras públicos, mas também os privados, né? Contribuem a resolver para ter autossuficiência de vacinas. Concordo mais uma vez com o professor que esta articulação público-privado ainda não respondemos, não sabemos muito bem como é que deveria ser, né? Gostei muito de uma intervenção que foi feita logo na manhã, que o privado parece ser, naquele 30% de compras de vacinas no privado, o privado parece ser a porta de entrada para a inovação. Será mesmo isto que queremos que aconteça no país? É isto uma definição de autossuficiência na produção de vacinas? Acho que a pergunta ainda está um bocadinho aberta e teremos que procurar respostas. Mas muito obrigado a todos pela vossa participação. Acho que foi bem mais interessante do que eu pensava ia ser. Obrigado, Mário, e Maria e o Lucas por ter organizado isto.
Não, a título de encerramento, né, eu queria só dizer de como é desafiador organizar um evento como esse, né, e em virtude disso agradecer muito as pessoas que se dispuseram a participar aqui dos painéis, as instituições representadas aqui, também apoiar a vinda dessas pessoas, né, isso foi muito importante para a gente conseguir promover esse espaço, né, e também é muito gratificante ver que o resultado está não apenas no conteúdo do que foi discutido aqui, mas também nas possibilidades de diálogo que se abrem a partir do nosso encontro, né? Então, tudo isso foi acho que foi um sucesso, né, da perspectiva nossa enquanto organizadores. Queria finalmente agradecer ao IEA, né, por ter nos recebido aqui, a Cláudia e o Jorge, particularmente, por nos ajudarem aqui, darem todo o apoio e tornar esse evento possível. A Cláudia também, que foi um apoio fundamental para nós. O IATS, né, Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, que foi fundamental para apoiar o evento e tornar tudo isso possível. Então, em nome aqui da nossa organização, agradeço a presença de todos, a nossa audiência também no YouTube, né, tivemos aí algumas perguntas, mas muitas pessoas também que acompanharam o evento online. Então, é só agradecer. Isso, e agradecer aos painelistas, né, aos presentes, né, nós tivemos na plateia, né, temos ainda, né, representantes de laboratórios públicos, privados, pesquisadores, gestores, e esse foi o objetivo, né, terá desdobramentos, né, foi tudo registrado, inclusive todo o seminário está disponível no YouTube, nós faremos daqui uma nota técnica ou uma síntese, né, para que a gente tenha uma disseminação maior desse conhecimento, que no final das contas é o papel da nossa universidade, da USP, né, que demonstra a nossa capacidade, a nossa disposição de tentar responder, né, adequadamente aos grandes desafios do nosso tempo. Então, tenham todos uma boa tarde e muito obrigado pela... o professor Ari pode dar, então, aqui, deu as boas-vindas e falar as últimas palavras de encerramento. Então, 3 palavras. A primeira, muitíssimo grato, eu acompanhei todo o evento e realmente, enfim, todas as palavras que foram ditas são insuficientes para dar o adequado valor, né? Não só ao conteúdo das falas, mas também a valorização, como foi dito, né, das instituições presentes. Acho que é um espaço de articulação e integração. O segundo é que justamente nesse momento vocês vão ver, hoje, nesses próximos dias, há um acórdão do TCU, Tribunal de Contas da União, circulando, em que faz uma série de críticas e recomendações de revisão da Política Nacional de Inovação. Então, eu acho que, mais uma vez, né, o evento está super oportuno e evidentemente, num aspecto que é uma daquelas 7 missões que a gente comentou. E, em terceiro e último lugar, reforçando o que foi dito, particularmente pelo Mário agora no final, pelo professor Mário agora no final, né? No IA nós gostamos de debates de alto nível com consequências, né? O debate foi de altíssimo nível e agora vamos às consequências. Um abraço forte, não posso abraçar pessoalmente, fisicamente, mas sintam-se abraçados carinhosamente. Muito obrigado por trazer esse tema para o Instituto, do ponto de vista do Instituto, pelo grupo de estudos em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Agradecer mais uma vez os parceiros, os organizadores e o pessoal da casa que dá apoio. Muitíssimo obrigado. Bom almoço. Obrigado, professor Ari, e boa tarde a todos e todas.